A segunda lei de Newton, alguém sabe me dizer qual que é? Ninguém? Princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental de dinâmica. Beleza, você trocou um nome por outro. O que ele significa? Você está certa, mas o que ele significa? O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Que a resultante das forças se altera com a massa e com a aceleração. Gostei. A resultante das forças depende da massa e da aceleração. Beleza? Então, assim, não confundir a aceleração com velocidade. A aceleração é aquela característica que altera a velocidade, certo? Se a aceleração for zero, significa que a velocidade não é alterada. O que a segunda lei de Newton diz? Que a resultante das forças, o vetor resultante das forças, é igual ao escalar massa vezes o vetor aceleração. Gabs, como assim escalar? A gente vai começar a subdividir agora a física em dois tipos de grandezas. Grandezas vetoriais e grandezas escalares. Tá legal? Se eu perguntar para você, você vai lá? Aí você fala, onde? Aponta para mim. Espaço, posição, é vetorial. Você consegue apontar. Agora eu falo, qual que é a sua massa? Aí você fala, 75 kg. Aí eu falo, onde? Aponta para mim. Para onde que é a sua massa? 75 kg para onde? Não faz sentido. Tá vendo? 75 kg é grandeza de massa, né? E massa é escalar, não aponta para lugar nenhum, não é vetorial. Então a resultante das forças é a massa vezes a aceleração. Aqui eu já queria quebrar um pouquinho isso na cabeça de vocês. Força não é massa vezes aceleração. Peso não é massa vezes aceleração. Tá legal? A resultante das forças é massa vezes aceleração. É bem diferente isso. Tá? Na verdade, quando eu falo aceleração aqui, eu estou pensando na aceleração resultante também. Eu posso ter mais de uma aceleração, elas se combinam para virar uma aceleração resultante. Eu quero falar um pouquinho sobre essa fórmula aqui, para eu poder falar sobre inércia. Antigamente, muito antigamente, quando o conceito de inércia foi estabelecido por Newton, ele definia a inércia mais ou menos como a dificuldade de alterar o movimento de um determinado corpo. Ele associava diretamente inércia com a massa do corpo. Por exemplo, você tem uma pessoa parada na rua e você não gosta dela, você não quer deixar ela parada. Aí você vai lá e empurra a pessoa, beleza? Só que a pessoa que o Luiz não gosta é um lutador de sumô gigantesco. E ele vai lá e empurra o lutador de sumô. E a pessoa que o Guto não gosta é uma bailarina. Eu gosto dessa dualidade, é muito engraçado. É uma bailarina, magrelinha. Ele vai lá e empurra a bailarina. Você acha que o Luiz faz algum efeito no lutador de sumô? Faz. Mas muito pouco. É muito, muito, muito mais difícil tirar o lutador de sumô da inércia do que tirar a bailarina da inércia. Porque as massas são muito diferentes. Tá claro isso? Agora, imagina o lutador de sumô patinando no gelo, graciosamente. Beleza? E ele está lá deslizando no gelo a uma velocidade constante. Tá bom? E tem a bailarina deslizando no gelo com uma velocidade constante. O Luiz, que não gosta do lutador de sumô, vai lá e tenta fazer ele mudar de trajetória, empurrando o lutador de sumô que está em velocidade constante. E o Augusto tenta mudar a bailarina de velocidade, de trajetória ou de velocidade, empurrando a bailarina. O Luiz vai conseguir? Vai, mas muito pouco. Porque é muito difícil mudar a inércia, tirar o lutador de sumô da inércia. Já o Augusto vai conseguir destruir a bailarina, né? Porque ela é muito fácil de tirar da inércia. Tá claro isso? Então a gente pode interpretar inércia como a dificuldade para tirar... massa como a dificuldade para tirar um objeto da inércia. Essa seria a definição de massa, tudo bem? Agora olha que animal isso, pessoas. Se eu isolar a aceleração nessa fórmula, eu vou ter que o vetor aceleração é igual ao vetor resultante das forças dividido pelo escalar massa. Tudo bem? Se eu aplicar uma mesma força em dois corpos diferentes, de massas diferentes, a aceleração que eu consigo fazer com que eles sofram será diferente.
Quanto maior a massa do corpo, esse m está no denominador. Quanto maior a massa do corpo, menor o resultado final dessa fração, concordam? Então, quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração que eu consigo causar nesse corpo para uma mesma força. Tá claro isso? Se quanto maior a massa, menor a aceleração que eu consigo causar, então quanto maior a massa, menor a mudança da velocidade que eu consigo causar. Porque é isso que é aceleração. O que é aceleração mesmo? Mudança da velocidade. Beleza? Então, a segunda lei de Newton está totalmente relacionada à primeira lei de Newton, né? A segunda lei de Newton está meio que dando uma fórmula que mostra como é que funciona essa inércia, tá bom? Ou o tirar da inércia, que é uma coisa muito interessante. Belezura? Dúvidas aqui? Tranquilo por enquanto? Sim? Bom, pessoas, aqui eu desenhei com vetores. Porém, se eu quiser calcular só os valores, eu também posso dizer que o módulo da resultante das forças é igual ao módulo de massa vezes a aceleração. Só tirei módulo dos dois lados da equação, tudo bem? Isso está correto. Só que, concorda que massa é um número sempre positivo? Pela propriedade de módulos que a gente já viu, eu posso colocar esse m para fora. Tudo bem? Então eu sei que o módulo da resultante das forças é a massa vezes o módulo do vetor aceleração. Certo? E eu disse para vocês lá no vídeo que quando eu quero falar o módulo do vetor resultante, eu não preciso escrever tudo isso. Eu posso simplesmente colocar a letra R, né? R é igual a m vezes, mesma ideia, eu vou colocar o A. Tudo bem? E aqui eu quero fazer mais um adendo muito importante, que é a maioria das pessoas liga o foda-se para essa notação e coloca assim ou assim indiscriminadamente. Vocês não podem ser a maioria das pessoas aqui, pessoas. Faz distinção bem forte entre vetor e módulo, beleza? Que é isso que faz a galera errar exercício, tá bem? Aqui eu estou pensando nas figuras, nos vetores. Aqui eu estou pensando nos números, nos módulos, nos tamanhos dos vetores. Belezura? Sim? Ok. Inclusive, no futuro, a gente vai estudar eletricidade, campo elétrico, força elétrica e etc. Tá? E aí a massa, que lá não vai ser massa, vai ser carga, ela é diferente do m. Ela vai poder ser negativa. E aí vai mudar completamente a bagaça toda. Tá legal? Basicamente vai mudar o sentido do vetor força. Ele pode ser de repulsão ou de atração. Tudo bem? Lá no futuro. Mas essa é uma aula de spoilers mesmo. Então tá tudo certo aí. Beleza, pessoas. Então não confundir vetor e seu módulo.